E hoje a gente vai falar de olho branco. Então, como manter o aspecto dos olhos mais branquinhos, sem aquele aspecto avermelhado, de cansado, de doente, de que não dormiu, de que bebeu, enfim, de que tem alguma coisa que não tá bacana, que não tá legal. Será possível isso? Quem sofre com olho vermelho? O olho vermelho é uma grande queixa no consultório oftalmológico, né? É muito comum a pessoa procurar o oftalmologista pelo fato dos olhos estarem vermelhos. Então, é algo que incomoda muitas pessoas, o aspecto de olho avermelhado. Então, vamos pensar em estratégias de como deixar os olhos branquinhos e coisas que a gente não deve fazer em hipótese nenhuma para deixar esse olho branco também. Isso é muito importante. Eu acho que nessa live é mais o que não fazer do que o que fazer. Porque às vezes não. Nós temos uma coisa de querer resultados imediatos. E a gente não quer tirar as causas. E a gente quer tratar só o sintoma. E muitas vezes o vermelho é só o sintoma de que algo não vai bem. De que algo tá desalinhado e que precisa ser alinhado e ajustado. Só que às vezes mexer nisso, que é o que tá atrapalhando, dá mais trabalho, né? Dá um desconforto. E aí a pessoa não quer mexer nisso e quer disfarçar e tratar só o sintoma, e a gente acaba gerando outros problemas. Então, em vez de resolver o problema, a gente acaba gerando outros. Então, para olho vermelho não seria diferente, como outras doenças, tenho repetido bastante isso aqui. A gente precisa tentar sempre ir na causa do adoecimento. Se eu tô com dor, que eu consiga identificar o quê? Por que eu tô com aquela dor? O que tá gerando aquela dor? E não simplesmente tampar a dor, abolir a dor, tirar a dor. Não é só tirar a dor. Tomar um analgésico, um anti-inflamatório, botar uma anestesia, fazer um bloqueio anestésico no lugar, se não é... Então, eu tiro o sintoma para não ir em busca do que de fato está acontecendo de errado. Então, no olho branco também é assim. Então, vamos pensar aqui o seguinte. Tentei enumerar as principais causas de olho vermelho, o que é mais comum no consultório oftalmológico de levar a olho vermelho. Falei muito na quarta-feira sobre os efeitos colaterais das medicações para glaucoma, uma vez que a gente tem se dedicado muito a esse tema glaucoma. Então, o olho vermelho do paciente glaucomatoso, normalmente ele está relacionado não à doença glaucoma, mas sim à medicação que está sendo usada para poder tratar a própria doença. A gente já falou bastante sobre isso. Outras causas muito comuns de olho vermelho. Um é a presença do pterígio, que é a carnezinha nos olhos. Vamos ter uma oportunidade de falar exclusivamente sobre pterígio. Então, a presença de carne nos olhos pode deixar os olhos mais avermelhados. Todas as inflamações, elas podem vir como primeiro sinal olho vermelho. Todos os tipos de conjuntivite, conjuntivites virais, bacterianas, alérgicas, uveites, inflamações mais dentro do olho, pós-operatório, trauma. Tudo isso pode levar a olho vermelho. Então, o olho vermelho por si só, ele é só um sinalzinho de que tem alguma coisa errada aqui. E o olho seco, que hoje está muito frequente, mais frequente, porque a gente está tendo uma grande exposição às telas, né? Computador, celular, por si só, essa radiação eletromagnética durante todo um dia, isso já pode gerar olho vermelho associado à redução do piscar. Então, quando a gente faz essa somatória, acaba dando mais olho seco. Então, hoje eu vou pontuar as principais e vou falar muito das estratégias para deixar esse olhinho mais branquinho e menos vermelhinho, tá bom? Mas sempre ir na causa. Eu recebo muitas vezes no WhatsApp, os amigos falam, tu não tá com olho vermelho, passa o quê? Usa o quê? Eu falei, gente, olho vermelho, avermelhou, é sinal, tem é um alerta. É tipo assim, pra você se olhar e ver, meu Deus, o que tá acontecendo? Busca essa pergunta, por que meu olho tá vermelho? Dormi mal? Caiu alguma coisa? Usei algum produto diferente, né? Produtos no rosto, tratamentos nos cílios. O que eu fiz? Procure assim, se pergunte por que foi que eu fiz, mudei alguma coisa, fui num lugar que eu não estou habituada, banho de mar, piscina, cloro, produto de limpeza. Então a gente tem que pensar, vasculhar e não simplesmente me dê um remédio para clarear meu olho, porque isso só vai mascarar um problema e retardar o tratamento mais certinho. Então assim, tá vermelho, passa o quê? Não vai ser uma boa estratégia essa. Tá vermelho, passa o quê? Não vai dar certo. Não vai funcionar.
Então, a gente precisa ir sempre na causa. Então, não subestime a presença de olho vermelho. Então, todo olho vermelho, principalmente. Então, normalmente as pessoas vão no consultório oftalmológico se elas têm um olho vermelho agudo. De repente, avermelhou. Então, tem um olho bem branquinho, bem tranquilo. De repente, meu olho fica vermelho. Eu, vou no consultório. É alguma coisa estranha, normalmente vem associada a algum outro desconforto, aumento da sensibilidade à claridade, um lacrimejamento mais excessivo, às vezes um pouquinho de secreção, vontade de coçar os olhos. Aí a pessoa vai ao consultório oftalmológico. Mas quando é aquele olho vermelho crônico, que a gente chama, ele tá sempre vermelhinho, ele nunca é um olho muito claro, tá sempre irritado, esses são os que mais me preocupam. E esses, eles não devem ser subestimados. Então, a gente sempre tem que buscar a causa desse olho vermelho, tá bom? Então, essa busca, ela deve ser constante. Então, fez um tratamento, criou uma estratégia, não funcionou, precisa correr atrás do que está acontecendo. Então, vamos tentar desmembrar. Podem me fazer perguntas. Vocês sabem que eu adoro. Bom dia para todo mundo que está chegando e passeando aqui aos pouquinhos. Gente, Luciano, meu filho, esse bonjour, não sei o que é isso aí em japonês. Aí você quer me quebrar. Por favor, não me arranje nenhum outro idioma para falar bom dia, porque é muito desafiador. Eu demorei uns 15 dias para falar esse bom dia em japonês, agora já tá saindo assim, quase nativa. Quase nativa, não. Traduz aí, Luiz, é bom dia, meu lindo. Doutor Luciano Pestana, oftalmologista também, gente. A gente podia até marcar uma live, né, Lu? Falar de quê? De plástico ocular? Você escolhe um tema aí que você queira. Olha, eu tô viciada no chá com probiótico, né? Acho maravilhoso. Flora Newton Expert. Por sinal, ele é muito bom para olho vermelho. Por quê? Porque existe uma direta relação entre intestino e olho e cérebro. Intestino e tudo, né? Mas assim, às vezes, o olho vermelho, na verdade, ele pode estar refletindo também uma disfunção do nosso intestino, da nossa microbiota, certo? Esse outro órgão aí que faz parte da gente é considerado como um órgão mesmo. Então, a gente precisa dar muito valor à nossa microbiota. Bora por partes? Vou começar falando de pterígio, porque é mais tranquilo. Então, pterígio é aquela carnezinha nos olhos. Então, ela vem em direção... Olha só que eu já tô de olhinho, adoro. Tava esperando a oportunidade de utilizar. Olha que delícia. Olho, bem-vindo. Ó. Então, o que a gente tem no olho? Branquinho dos olhos. Lá atrás tem um coloridinho que dá cor nos nossos olhos. E na frente tem um tampo de vidro. Aqui é a córnea. Alterações só na córnea podem avermelhar os olhos. Alterações na própria conjuntiva, na esclera, podem avermelhar os olhos. E alterações lá dentro do olho também podem dar olho vermelho. Então, o primeiro sinalzinho pode ser o vermelhinho. Então, o vermelho ele deve ser muito valorizado mesmo, tá bom? O pterígio é aquela carnezinha que vem aqui em direção ao colorido. Ela é mais comum medial, daqui do canto pra cá, mas ela pode ser também lateral, daqui pra cá, às vezes vem um pouquinho mais pra baixo, mas o mais comum é essa carninha aqui do meinho, por ser essa zona que a gente chama de 3-9 horas mais exposta ao ambiente. Então, a importância de piscar em exposições maiores, vale a pena a proteção contra o VB. Ó, a escrita do que eu falo, tá bom? É aquilo ali, gente. Bom dia em japonês é aquilo ali que o doutor Luciano... Ah, deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Me ensinaram a colocar... Fixar o comentário. Deixa eu ver se eu consigo aqui rapidinho. Bora lá. Só pra... Estou aprendendo, né? Cada dia a gente aprende uma coisa. A capacidade de aprender também é maravilhosa. Eu tô lendo um livro também incrível. Tô no finalzinho. Depois eu vou compartilhar com vocês. Como manter o aspecto de olho branco. Aí eu publico. Calma aí. Aí eu pego aqui e fixo. Ah, deu certo! Obrigada aos universitários que me ajudaram. Foi John que me ajudou. Obrigada, John. Me passou aqui uma dica, tá vendo? Nada como perguntar pra pessoa certa. Na moral, pterígio fácil, né? Então, pterígio, se seu pterígio é pequeno, lembrar de piscar, lubrificante, proteger do sol. Lembrar que o sol, ele não é vilão,
mas a gente precisa respeitar como tudo. Então, grandes exposições vão ser problemáticas, principalmente para quem já tem pterígio. Então, se você tá muito em ambiente externo, proteger os olhos contra a radiação ultravioleta do sol. Mas um pouquinho de sol sempre vai fazer bem para os olhos. Mas se você já tem pterígio, sempre ter essa atenção, porque sim, a radiação pode aumentar o pterígio, manter uma boa lubrificação. Dormir piora muito o pterígio quando a gente dorme mal. Quem já tem essa carne, normalmente ela é naturalmente mais vascularizada, então é a região que irrita com mais facilidade, qualquer coisinha ela já vermelha. Mulheres, muito cuidado com maquiagem, mais cuidado ainda principalmente com o protetor solar. O protetor solar, por incrível que pareça, ele irrita muito mais os olhos do que a própria maquiagem, tipo base, rímel, cílio. Então, mais atenção com tudo, mas o protetor solar mais ainda. Então, muito cuidado com o protetor solar, isso vale para homens e mulheres que usam protetor. O ideal é que a gente não aplique nunca protetor na pálpebra superior. Ter cuidado com a pálpebra inferior. Pode aplicar um pouquinho mais baixo, porque ele sempre vai subir um pouquinho. E não manipular os olhos, que a gente acaba carregando o produto da pele para a conjuntiva. Isso acaba gerando cronicamente um dano. Não é necessariamente uma alergia imediata, né? Entrei em contato com o produto e deu alergia. Mas imagine que um pouquinho, no decorrer de muitos anos, isso vai gerando inflamação crônica. Normalmente, essas doenças crônicas, elas não, como o nome diz, ela é crônica, ela não vem de um evento agudo. A gente vai quase que cultivando ela no decorrer de muitos anos. Quando ela aparece de uma forma mais exuberante, a gente quer solucioná-la em 2, 3 dias, e não é assim que funciona. Então, cuidado com o que vocês estão plantando, que vocês podem estar colhendo agora uma coisa que você vem plantando há muito tempo. E a gente costuma olhar nossa saúde como se fosse só uma fotografia do que está agora e malmente do que estava uma semana atrás. Se eu estou fazendo tudo certo há uma semana, eu quero ter no meu corpo resultados de alguém que fez certo a vida toda. Não funciona assim. Então a gente precisa ter essa atenção, tá? Então, para pterígio, basicamente esses cuidados. E dependendo do caso, a indicação é cirúrgica mesmo, porque senão, se você não opera e só essas condutas não resolvem, você vai acabar caindo numa armadilha dos colírios que clareiam os olhos. E eu já vou começar a falar desses colírios clareadores dos olhos, e especialmente nos pacientes que têm glaucoma. Então, colírios que clareiam os olhos, que tem uma substânciazinha normalmente chamada de nafazolina, eles são contraindicados em pacientes com glaucoma. Então, muita atenção. Colírio é remédio. E é remédio de uso local e efeito local e sistêmico, tá bom? Não se engane de achar que você passa um colírio, o efeito é exclusivamente nos olhos. Então, tudo que a gente pinga na conjuntiva, ele vai ser absorvido sistemicamente. Então, ele desce para o nariz, garganta e para a corrente sanguínea. Então, por isso que algumas medicações, elas podem dar asma, a pessoa pode cansar, ela pode ter taquicardia, acelerar o coração, ela pode ter sonolência, ficar mais sonolento. Alguns podem dilatar um pouquinho a pupila, o que gera turvação visual. Então, lembra, toda medicação tópica ocular, ela vai ter efeito sistêmico. E toda medicação sistêmica, seja por via oral, sublingual, intramuscular, venosa, ela também vai ter efeito nos olhos. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. E por isso que eu prego uma vida com menos remédio, porque todos os remédios têm efeitos colaterais e normalmente esses efeitos colaterais são em outro órgão que não é o que a gente está tratando, e por isso a gente tende a negligenciar, a gentileza. Se eu, como oftalmologista, o efeito colateral não vem no olho e vem, por exemplo, no coração, a tendência é que a gente empurre o problema para o cardiologista. Se o otorrino precisa usar o corticoide que vai elevar a pressão ocular, ele trata e manda o pepino para o oftalmo. Então, que a gente consiga cultivar uma vida com menos remédio e automaticamente menos efeitos colaterais e automaticamente menos uma coisa chamada iatrogenia, que é isso, eu para tratar uma doença acabo criando uma outra. A gente precisa ter muito cuidado com essas escolhas que a gente vai fazendo. Quanto mais remédios você utilizar, automaticamente a gente vai ficando numa sinuca, sem ter muitas opções, lidando mais às vezes com os efeitos colaterais dessas medicações do que a própria doença que a desencadeou. Então, toda atenção. Então, sempre a busca. No primeiro adoecimento, no primeiro sinal
a gente conseguir identificar o que está acontecendo de errado, eu vou ter mais chance de resolver o problema na raiz mesmo e evitar ficar cultivando o remédio. Então, muita atenção com os colírios que clareiam. Provavelmente, todo mundo, se não quase todo mundo, que já teve olho vermelho ou que sofre com olho vermelho, tende a usar aqueles colírios inocentes que clareiam os olhos, como se eles não tivessem nenhum dano. Sim, eles têm dano. Então, colírios como Moura Brasil, Lerim, Claroft, ao mais, soprem aqui pra mim, que tem esses vasos constrictores, né? E também cuidado com os sprays nasais, que tem a mesma função, eles devem ser evitados. São colírios de uso excepcional, ou seja, eventualmente um uso, ele tem sua indicação como qualquer remédio, então ele é um remédio. Não percam isso de vista. Aquele colírio inocente é um remédio com efeitos colaterais. Um remédio que, à medida que você usa com mais frequência, pode estar ligado à ansiedade, a picos hipertensivos, à insônia, à irritabilidade, a desencadeamento de glaucoma agudo de ângulo estreito. Então, observe quantos efeitos colaterais. Só que a gente tende a negligenciar esses efeitos, possíveis efeitos. Então, são medicações que dão sim efeitos colaterais. Então, muita atenção. Sim. Muito bom, Lu. Excelente dica. A questão do piscar, a gente piscar. Imagine aí um para-brisa do carro. Porque o olho da gente, olha só como não é um para-brisa. Tá vendo? Então, a gente precisa ter essa superfície, que é a córnea, e toda a conjuntiva bem lubrificada. Então, eu produzo lágrima constantemente, mas eu preciso produzir uma lágrima de qualidade e eu preciso espalhar essa lágrima por toda a superfície. Se eu faço um piscar incompleto, eu só passo minha pálpebra até aqui, eu espalho de forma inadequada ou incompleta essa lágrima. Então, eu preciso fazer piscar completo, piscar todo, onde a pálpebra superior com a inferior, elas se juntam. Então, ó, piscar todo, abre todo. Piscar todo, abre todo. Isso é o que eu chamo de piscar consciente. Então, no decorrer do dia, a gente faz um piscar inconsciente. A gente fica pensando em piscar, a gente simplesmente pisca. Mas, de vez em quando, a gente precisa estar atento a esse piscar. Então, fechar todo, abrir todo. Não precisa apertar e nem deve. É fechar, abrir, movimentar também, principalmente momentos que a gente sabe que vai piscar menos. Quais são esses momentos? Quando a gente está no computador, quando a gente está no celular, leituras muito prolongadas, maior nível de concentração. Naturalmente, a gente tende a piscar menos e a gente precisa intensificar esse piscar, melhorar a qualidade desse piscar. Isso também vai ajudar bastante. Então, de remédio, o primeiro deles que eu quero que vocês tenham muita atenção, cuidado com essa armadilha do colírio que clareia, porque de fato ele vai tirar o seu desconforto inicial, que é o olho vermelho. Então você vai pingar o colírio e o olho ficou branquinho. Mas isso, por exemplo, num usuário de lente de contato, onde você usa a lente e seu olho começa a vermelhar e você precisa usar o colírio para clarear, você está, na verdade, mascarando uma lente que talvez não esteja tão bem adaptada. Precisa voltar no oftalmo e ver o que está acontecendo. Melhorar essa adaptação, ver se essa lente é sua melhor lente, ver se o problema é na maneira que você está higienizando sua lente, né? Ver o perfil da lente, ver se você está usando um colírio lubrificante adequado, se a superfície está adequada para receber a lente de contato e não simplesmente clarear. Ali é só seu corpo tá gritando e dizendo, ó, tem alguma coisa aqui que não tá bacana para mim. Veja o que está acontecendo e não mascare. Então, todo o sintoma deve ser valorizado. Se a gente, quando tem o primeiro sintoma, a gente corre atrás de identificar o que está acontecendo, a gente tende a resolver o problema e não persistir no problema, senão eu vou continuar agredindo meus olhos continuamente e depois a gente vai ter um problemão lá na frente e falar, não sei o que aconteceu. O que aconteceu é isso, mascarou algo que estava errado durante muito tempo, tá? Então, muito cuidado com esses colírios que clareiam os olhos, isso vale para pterígio, qualquer inflamação. Se a gente dá um diagnóstico rápido, imagine, tá vermelho, tá desconfortável. Lavou, piscou, lubrificou, persiste vermelho, tem que procurar um oftalmo, gente. Procura, eu já falei com vocês, economia com médico sai muito caro. Aí gasta uma fortuna, não quer ir no médico. A consulta não quer pagar, mas entra na farmácia
Aí compra a vitamina, o polivitamínico, 10 colírios, o de clareou, o do vizinho. Às vezes, Zenoftalmo ia comprar uma coisa, às vezes já ia sair com remédio de lá e tinha seu problema resolvido. Então, cuidado com o que mascara sintoma. Tudo que mascara sintoma, a gente está perdendo a grande oportunidade de identificar o que está acontecendo de errado. Isso vale para todas as doenças. A doença não é o olho vermelho. O olho vermelho é um sintoma de alguma doença. Isso. Esconde, bota a sujeira embaixo do tapete, né? Varre, né? Não fica à vista, mas o problema continua ali uma hora. Sujeira embaixo do tapete, você já sabe o que vai dar. Não vai dar certo. O que mais me perguntem aqui, que adoro perguntinhas. Então, o vasoconstrictor, segunda medicação que clareia olhos e que vocês não devem usar hipótese alguma. Gente, hipótese alguma. Chama-se corticoide. Então, colírios à base de corticoide vão clarear os olhos. Então, apesar deles não serem substâncias clareadoras, eles têm um efeito anti-inflamatório. Então, normalmente, eles vão melhorar o vermelho. Se você está com a conjuntivite alérgica, se você é usuário de lente de contato e o olho está avermelhando, até o próprio pterígio, até o olho seco, com corticoide vai melhorar. O uso indiscriminado de corticoide vai piorar o glaucoma, pode desencadear um glaucoma. Então, aquela gotinha inocente, que começa com uma gotinha inocente, mas você descobriu essa estratégia desse colírio, ou seja, toda vez que o olho irrita, toda vez que o olho coça, toda vez que eu vou sair, meu aspecto do olho não tá tão bacana, gotinha, depois aparece no consultório com glaucoma e não sabe o que aconteceu. Aí quer dizer que, não tenho ninguém na família, eu sou jovem, ou seja, pessoas que fogem de um grupo de risco, teoricamente, para glaucoma, começam a desenvolver glaucoma por estratégias erradas no decorrer de muitos anos. Então, não é porque usou corticoide hoje que você vai desenvolver glaucoma, mas normalmente esse uso é indiscriminado durante muito tempo. É pouco veneno continuamente, a gente vai acabar adoecendo. Isso vale para alimentação. Aquele veneno de todo dia, que a gente já sabe que faz mal, que não faz bem, mesmo que você não esteja apresentando nenhum sintoma agora, à medida que a gente ingere esse alimento que é veneno, que eu peço aqui todo dia no meu desafio, são venenos que a gente ingere todos os dias ou algumas vezes na semana, em quantidades variadas, no decorrer de muitos anos. No decorrer de muitos anos sendo envenenada, a gente vai adoecer. Aí depois você quer tirar o veneno durante uma semana e quer ter resultado de um adoecimento que vem de 20 anos. Então, muito cuidado também com o corticoide. Adoro corticoide. Em oftalmologia, a gente usa bastante corticoide tópico, na forma de colírios e pomadas, e via oral também, para tratar doença. Tem que ter data de começo de uso e data de final de uso. Não é uso aleatório, não é uso se necessário. É uso com data de começo e data de final. Isso é fundamental. Então, o médico que prescreve corticoide deve ter data de início e data de final. Eu faço questão nas minhas receitas especificar data de início e data de final. Pacientes que precisam de corticoide, a gente chama em desmame. Você começa com a frequência maior e vai reduzindo essa dose. Sempre no final da minha receita tem e parar de usar. Porque senão ele usa até acabar, ele compra de novo aquele colírio que eu já passei. Porque se eu já passei é como se ele tivesse autorizado a estar usando essa medicação aleatoriamente. Então tá ali bem especificado. E parar de usar. Então é muito importante essa conscientização, que são medicações importantíssimas, que funcionam muito bem, que têm suas indicações médicas e que devem ser usadas com muito cuidado. Tá bom? Porque depois vem o efeito colateral de uma doença crônica. Então, você adquire uma doença crônica, que é o glaucoma, por exemplo. Você pode ter catarata mais precoce, então pacientes mais jovens desenvolvendo catarata, tendo que submeter esse olho a um procedimento cirúrgico, há um novo risco desnecessariamente. Ou seja, porque fez coisas erradas no decorrer da vida, achando que não ia ter consequência. Porque sempre a gente acha que nunca vai ser com a gente, né? A gente se sente muito imortal e com a gente não. Fazer mal pro vizinho, né? Aí você fuma, todo mundo já sabe efeito de cigarro. Outra coisa que avermelha os olhos, cigarro e álcool, né? Aí já sabe. Tá esperando o quê, gente?
Tá esperando o quê? A pessoa que fuma sabe que ela tá correndo risco. Fazer exame periódico não previne câncer. Não previne câncer. Exame periódico dá diagnóstico precoce de toda doença, mas não previne. Prevenir é algo que eu faço para não ter. Então, se eu tô ali, um agente agressor, depois de quantos anos fumando que a pessoa vai desenvolver doenças relacionadas ao tabagismo? Anos depois. Aí você pega, fuma todo dia. Você sabe que o tabagismo está associado a quase todos os cânceres, né? Câncer de boca, garganta, câncer de intestino, câncer de pulmão, que é o mais conhecido. Então, o tabagismo está relacionado a quase todas as patologias cancerígenas. Aí você vai, a gente sempre pensa só em pulmão, mas são muitas outras. Aí fez sua triagem, seu check-up, tá ótimo. Só, ai, graças a Deus, tá ótimo. E faz o quê? Continua fumando. Até que dia? Até o dia que dá positivo? Gente, que estratégia errada é essa? Né? Tira esse dano, você sabe que tá te empurrando para um adoecimento. Tá te empurrando, tá cada vez mais perto desse adoecimento. Quanto mais você vai insistindo no erro, mais próximo do adoecimento você tá. Então, tira o que te agride. Tira o que te agride. Às vezes, esse pequeno sinalzinho que tá aí de olho vermelho pode ser um alerta, ó, tem alguma coisa errada comigo, o que tá acontecendo? Bora corrigir o que tá acontecendo, né? E não simplesmente mascarar. Então, esses são os 2 colírios mais utilizados de forma errada para clarear os olhos. Eles não devem ser usados sem uma indicação formal do oftalmologista. E a gente sempre tem que buscar a causa. Se o olho avermelha porque você tá cansado, porque você não tá dormindo, porque você tá estressado, porque você tá irado, porque você não bebe água, porque você come alimentos que inflamam todo o seu corpo, não é o oftalmologista que vai mascarar isso. Mas as pessoas mudam de oftalmo até ter uma que clareie o olho. Porque ela não quer dormir melhor, não quer mudar o que está atrapalhando, não quer rever a alimentação, não quer tirar esses alimentos da vida. E vamos mascarando e fingindo que estamos tratando. Isso não é tratar doença, é tratar sintoma. Toda vez que a gente só trata sintoma, a doença vai crescendo e se enraizando. Gravem isso. A doença vai crescendo e se enraizando. E depois fica difícil tratar. Erva daninha se multiplica com a velocidade absurda. Soro fisiológico. Ó, o soro faz mal? Não. Eu indico também não. Então, soro não é a melhor estratégia para lavar um olho quando ele tá vermelho. A não ser que, por exemplo, você tá num lugar, caiu alguma coisa no olho. Qualquer coisa, um cisco, passou um vento, enfim, caiu um cisco no olho. Sim, se você tem um soro fisiológico, comprar o soro e lavar, irrigar essa superfície, você pode lavar. Para tentar o que? Tirar mecanicamente ali o que caiu, né? Caiu um produto, lavar, tudo bem, tá bom? Se foi um produto químico, lavar e se direcionar imediatamente ao oftalmologista, porque alguns produtos a gente tira, e mesmo tirando tudo, eles penetram na superfície ocular e vão dar um dano crônico. Então, algumas substâncias, principalmente os álcalis, então, tipo solução de bateria, por exemplo, que é um álcali. Então, cal, caiu no olho, ele tem um efeito que o olho absorve ele e ele continua inflamando o olho. Se a gente não freia esse processo, então não é só a retirada mecânica, você acaba tendo um dano, depois talvez até permanente para a visão. Então, tem que procurar o oftalmo se for um acidente mais grave. Mas na hora ali que caiu alguma coisa, lavar com soro funciona. No olho que vira e volta tá vermelho, o soro não é a melhor estratégia. Então, o ideal é a gente ter um colírio que lubrifique. Normalmente melhora bastante os lubrificantes, são as chamadas lágrimas artificiais, funcionam, recomendo. Mas, se eu começo a precisar de mais lágrima, ou seja, estilar o colírio muitas vezes no decorrer do dia, tem alguma coisa que a gente não tá conseguindo perceber que tá de errado aí com esses olhos e com essa pessoa, na verdade, né? Então, colírio lubrificante, que eu começo a estilar mais de 4 vezes por dia, 4 pra mim já é bastante. Então, se eu tô precisando estilar mais de 4 vezes, tem que buscar outras causas. Tem que ver o que tá acontecendo, que esse olho tá ficando vermelho. Provavelmente a gente ainda tá fora do nosso raio, tá num ponto cego da nossa visão. Alguma coisa na saúde que tá atrapalhando. Deficiências nutricionais, disbiose, que é essa alteração da flora intestinal, outras doenças, efeitos colaterais de doenças
de medicações que estão sendo usadas para outras doenças sistêmicas não oftalmológicas. Então a gente precisa estar vasculhando tudo isso e corrigindo. Sempre volte para o beabá. Reveja aqueles 4 pilares da saúde, se você está fazendo atividade física, se você está se alimentando adequadamente, principalmente retirando o que não presta. Então elimine produtos que são sabidamente ruins. Não precisa fazer exame para saber que um produto é ruim. Não é porque você não desenvolveu alergia ou intolerância àquela substância que ela é boa. Ela é ruim assim mesmo. Então retire esses alimentos que são ruins para a saúde de 99,99% das pessoas. Retire eles da sua vida. Invista num sono de qualidade. As pessoas ainda estão negligenciando muito o sono ruim, como se isso não fosse tão importante. Percebo no consultório. Ontem eu atendi uma paciente, eu perguntei se ela dormia bem. Eu falei, dorme bem? Durmo muito bem. Ela não falou que dormia bem, não. Durmo muito bem, durmo até demais. Aí eu, que massa, né? Pensei aqui, eu falei, desperta quantas vezes no decorrer da noite? Não, eu desperto umas 3, 4 vezes. Oi? Gente, como uma pessoa que desperta 3, 4 vezes acha que dorme bem? Não dorme, gente. 3, 4 vezes eu acordava quando eu tinha bebê amamentando de madrugada. Só de pensar nesse momento da minha vida, eu falei, não sei nem como é que eu sobrevivi tanto tempo acordando de madrugada para amamentar filho. Porque realmente eu acho que outros hormônios deixam a gente num grau de euforia tão grande que a gente sobrevive. Mas uma pessoa que não tá amamentando, não tem bebê pequeno, não tá com alguém doente que te demanda ali acordar, dar uma assistência, e acorda de madrugada 3, 4 vezes, precisa de ajuda urgente. É aquela pessoa que adoece e não sabe o que aconteceu. Porque ela entendia que acordar, só o fato dela acordar, ir no banheiro, voltar e dormir de novo, ou seja, não ficar rodando muito na cama para pegar no sono de novo, isso é bom. Não, isso não é bom, isso é muito, muito ruim, é muito, muito, muito grave. Mas não é pouco grave, é muito, muito grave. Então, cuidar do sono e gerenciar o estresse, tá? Para gerenciar o estresse, inclusive, deixa eu dar uma dica maravilhosa. Eu tenho falado muito do anti-estresse. Então, mais do que a gente focar no que nos estressa, é focar no que nos desestressa. Então, ontem eu tive a oportunidade de ter um encontro com amigos e amigo terapia devia estar no receituário. Eu vou botar agora no receituário do consultório amigo terapia. Amigo terapia. Ó, encontro com os amigos. Se não dá para ser presencial, se você ainda não se sente seguro o suficiente, acho bom rever essa conduta, mas se não sente, a gente respeita. Dê um jeito de encontrar com seus amigos, nem que seja virtualmente. Então, encontros com os amigos também faz parte do receituário médico ali, importantíssimo a gente cuidar da nossa qualidade de vida, tá bom? Então, tá sempre passeando por tudo isso é fundamental. Mais perguntas? Mais perguntas? Gente, Lu, acho que eu vou acrescentar isso, viu? Não repetir sem nova prescrição, gente, que as pessoas repetem. E outra coisa, quando eu falo as pessoas, é as pessoas todas, inclusive médico, quando ele é paciente. Pense um ser humano difícil, é paciente médico, rebelde. Porque ele também acha que com ele não, né? Por isso o médico é sedentário, médico bebe, médico fuma, médico se alimenta péssimo, médico não dorme. Aí quando a gente faz estatística de que médico morre antes, por que será? Tudo errado, tudo errado. Ele se sente blindado pela medicina. Só que não está. A gente adoece demais. Então se a gente não tiver muito atento ao grau de adoecimento do médico, hoje eu acho que é o profissional mais doente. Tá bem doentinho mesmo. Precisamos cuidar de nós mesmos. Não como é que se a gente não cuidar da gente, vai cuidar de alguém, pelo amor de Deus. Se eu não dou valor, como é que eu vou dizer para meu paciente? Então, eu acho que eu cada vez que eu vou seguindo assim nessa linha e tento seguir mais, entendo meus desafios. Mas tem, por exemplo, gente, eu tenho pterídeo, deixa eu ver se dá pra ver. Eu tenho uma carnezinha aqui. Essa carne é desse tamanho desde que eu me entendo por gente, já há uns 25 anos, tá? Ela piorou no início da pandemia, mas aí o que aconteceu? Piorou, é um alerta pra mim, né? O que tá acontecendo? Que meu olho tava melhor e de repente começou a piorar. Uma máscara piora, porque esse ventinho aqui, ó, da máscara, eu tinha até esquecido desse detalhe, isso também irrita os olhos, mais um motivo pra gente intensificar nosso piscar, lembrar de beber água.
às vezes vedar aqui, no meu caso, ou eu uso ela, aquela que só faz assim, que sobe um ventinho, pra mim não dá certo. Com 1 hora de uso, meu olho já fica muito vermelho, não resolve só com lubrificante, então é muito chato, dá muito desconforto, né? Você tá ali de olho vermelho o tempo todo, não é nada legal, não acho bom. Então a máscara pra mim piorou muito meu pterígio, e ele é meio bato o olho no espelho e vejo, né? Então, se eu tô com o olho muito irritado, pra mim é um sinal de que foi, ops, alguma coisa. Talvez minha noite, eu dormi a noite toda, mas talvez não tenha sido um sono tão reparador assim, não tenha sido um sono tão bom. Então, se no final do dia meu olho tá muito avermelhado, eu já penso, poxa, será que eu bebi água? Eu tô piscando, tô fazendo os exercícios. Então, ele funciona meio com alerta e não simplesmente eu ir lá, pingar um colírio que clareie e fingir que eu não fiz alguma coisa errada. Então, eu preciso, ele acaba funcionando muito como um alerta pra mim de que algo não vai bem. Outras coisas que podem servir de alerta pra vocês, então, quem faz bolsas aqui embaixo dos olhos, quem faz olheira, quem incha as pálpebras, meu nariz também, ó, meu nariz também me fala bastante. Então, se eu tô com o nariz, meu nariz é de bolinha, então eu retenho líquido muito nessa região de nariz. Então, se eu acordo com o nariz muito inchadinho, começa a ter o rosto mais inchado, eu já sei que tem alguma coisa que eu tô fazendo de errado. Então, não é pegar e usar um diurético. Eu tô o quê? Me enganando. Não é pra se enganar. É pra você se olhar no espelho e falar, ó, tem alguma coisa que tá errada. A presença de melasma também é um sinal de que algo vai mal com você. Que pode ser do ponto de vista físico, de alimentação, que tá te intoxicando e seu corpo tá tentando jogar pra fora, te mostrando que algo não vai bem. Como também pode ser coisas emocionais que a gente tá guardando e vai se manifestar no nosso corpo físico. Então, fica de olho nesses sinais. Às vezes são pequenos sinais que estão dizendo pra gente, ó, tem alguma coisa que não tá legal. Vocês sabiam que cabelo, unha e pele são preditores iniciais de adoecimento? Então, se você tá com problemas de cabelo, queda, fio, quebrado, não é só tratamento capilar. Às vezes é um sinal de doença. O corpo, ele é muito inteligente, ele quer sempre nos proteger, certo? Ele quer viver, ele quer sobreviver. Então, ele entende que ele vai tirar de áreas que ele julga menos importantes para ir para áreas que ele entende e que são, de fato, mais importantes. Então, ele normalmente começa a tirar dessas, a gente chama de periferia ou de enfeite, né? Só da decoração do corpo. Então, vai tirar logo de cabelo, de pele, de unha. A região dos olhos reflete muito nossa hidratação. Então, a melhor maneira de ter essa região mais jovem é beber água. Primeiro beber água, depois tirar os alimentos que são mais inflamatórios. Leite e glúten. Então, tira leite e glúten, aumenta a ingesta de água, melhora a hidratação. Depois, talvez você precise de uma ajudinha do dermatologista para dar um up. Mas nunca comece primeiro pelo dermato para depois fazer isso. Então, faça isso e vá no dermato que você vai ter um resultado infinitamente melhor. Deixa eu ver o que mais. Quem mais me falou aqui? Vamos perguntando aqui, hein, gente. Existe algum tipo de compressa para melhorar o olho vermelho? Ó, a compressa ao redor dos olhos, elas funcionam muito bem, elas acalmam essa região, elas melhoram inchaço, diminuem olheira, mas normalmente, quando a gente precisa muito de compressinha nessa região dos olhos, tem algum outro desajuste no corpo. Então, a gente pode fazer compressas, muito cuidado com pingar coisas, lavar com, eu não gosto. A superfície ocular é extremamente delicada. Todo produto oftalmológico, ele é muito especial. Eu sou fã dos produtos oftalmológicos, porque tudo que pode ser pingado do olho, normalmente pode ser usado em outra parte do corpo, mas o contrário não é verdadeiro. Então, por exemplo, se eu tenho uma pomada que é muito boa para o corpo, eu não posso colocar na área dos olhos, tá bom? Essa é a região extremamente especial do nosso corpo, gente. Valorize muito os olhos de vocês. Então, muito cuidado com tudo que faça nessa região ocular. É uma área extremamente vascularizada, inervada e que deve ser muito preservada. Valorize muito essa região. Tenta não estar pegando nos seus olhos. Então, quando a gente começa a ter sintomas nessa região, busque também causas no nosso corpo, tá bom? Então, compressinha do lado de fora funciona, mas cuidado para não cair dentro dos olhos. Então, não gosto, apesar de ser muito adepta da fitoterapia, eu não gosto de nada que instile nos olhos, que não seja próprio, documentado e testado para os olhos. Senão a chance de ter problema é muito grande, tá bom? A não ser profissional que já está adaptado
a prescrever algumas fórmulas que fogem do convencional, mas que são aprovadas. Tá? Apesar de não ser o convencional, a gente tem colírios que a gente pode formular com outras substâncias que não são usualmente utilizadas. Eu mesmo uso uma, depois eu não posso contar aqui não, porque senão vocês vão atrás, só no consultório em off. Mas eu adoro, tem outras possibilidades, tá bom? Mas sim, pode usar compressinha gelada, a gente usa muito compressas mornas quando a gente tem inflamação nas pálpebras, por exemplo, funcionando muito bem. Mas na maioria das vezes, eu prefiro só com água. Na dúvida, eu digo água. Na dúvida, água, para não ter perigo de contaminação. E ao invés da gente estar melhorando, a gente acabar piorando a situação. Mais perguntas, adoro tirar dúvida de vocês, como tem olho branco. Nossa, dona Alzira, glaucoma e área mais escura. Provavelmente a senhora usa uma medicação de uma classe de medicações que a gente chama análogos de prostaglandina. Travaprosta, latanoprosta, bimatoprosta, tafluprosta. Todas essas substâncias, elas têm como efeito colateral escurecimento da pálpebra. Superior, inferior, mas principalmente inferior. Então, infelizmente, é um efeito colateral. Como melhorar, como contornar esse efeito colateral? Toda vez que instilar o colírio, fechar os olhos, dedinho aqui no cantinho, ó, tem um ossinho aqui, a gente aperta o osso e deixa fechado e tenta enxugar para não escorrer. Então, o colírio, quando ele entra em contato com a pele, ele escurece mais. Mesmo sem entrar em contato, ele também escurece, mas muito menos. Então, são coisas que a gente minimiza esses efeitos colaterais. Então, essa é uma maneira da gente melhorar. Então, dedinho aqui no cantinho, tá bom? Deixa fechado e tenta que o colírio não escorra pela pele, porque melhora muito esse escurecimento da pálpebra, mas infelizmente é um efeito colateral. São medicações excelentes para glaucoma, elas têm um grande poder de reduzir a pressão intraocular, então a gente utiliza muito em oftalmologia. Paciente com glaucoma, eu particularmente não gosto dessas substâncias, uso muito, mas não fico feliz quando eu prescrevo, confesso a vocês, me incomoda muitíssimo, porque eu não consigo ignorar esses efeitos colaterais. Então, eu sempre busco que meus pacientes não tenham glaucoma. Mas entendo, a gente precisa tratar, porque no final eu quero o quê? Primeiro eu quero que ele não tenha nenhuma doença. Então, por isso que eu falo tanto de saúde geral. Então, eu quero atender sempre pessoas no meu consultório buscando saúde, né? Eu vim para ver se tá tudo bem, porque eu quero continuar enxergando. Eu quero preservar a minha visão. Eu não quero ser acometido de nenhuma doença ocular. Eu quero receber cada vez mais pessoas no consultório nessa busca de o que eu posso fazer para manter minha visão, para enxergar cada vez melhor, tá bom? Então, eu quero que busquem mais isso. Então, esse é o primeiro ponto. Uma vez tendo doença, a gente vai precisar recorrer muitas vezes à medicação. Mas quanto menos remédio, melhor. Se eu consigo controlar uma doença como glaucoma com um colírio, é muito melhor do que eu precisar usar 4 colírios. 4 colírios vão ser 4 efeitos colaterais diferentes e fica mais difícil a gente administrar esses efeitos colaterais. Uma coisa dessas mesmas medicações, elas também avermelham os olhos. Então, não é uma boa estratégia passar colírio para glaucoma e colírio vasoconstrictor para fingir que o colírio não avermelha. O colírio avermelha. Aí a gente vai precisar o quê? Criar estratégias, lubrificar o olho, apertar o cantinho, cuidar da saúde geral, melhorar o sono, lembrar de piscar, cuidar do intestino, perder peso, fazer atividade física. Isso melhora muito, 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 muito esse efeito colateral do colírio. Agora, se eu só pingo o colírio de clarear, na verdade eu posso até piorar o glaucoma, posso aumentar a pressão arterial, que piora o glaucoma, ou seja, cria uma bola de neve. Então, colírio para clarear, para fingir que o colírio é uma vermelha, não é uma boa estratégia. Eu prescrevo colírios que clareiam para uso pontual, ou seja, um uso eventual. Então, tudo tem indicação, mas a gente precisa ter muito cuidado com essas indicações, tá? Que mais? Essa do glaucoma, vão perguntando aqui, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu queria falar com vocês. Ó, já tá na reta final que eu vou fazer só 50 minutos. Dica de meu irmão. Gente, bora fazer uma campanha aqui pra doutor Eliezer dar uma aula pra gente. Eu tô aqui, mas tá difícil, ó. Não quer de jeito nenhum aparecer mais uma hora. Vou ganhar pelo cansaço. Persistência. O que mais que eu quero falar? Colírios, trauma, conjuntivite, blefarite também dá olho vermelho. Blefarite é outra causa de olho vermelho. Então,
A inflamação ela é da pálpebra, mas por causa da inflamação da pálpebra, o olho acaba avermelhando. Então não adianta só o colírio de lubrificar, se eu não trato toda a doença. Então preciso tratar a blefarite, lubrificar o olho, melhorar de dentro para fora, porque uma das coisas que mais dá blefarite chama-se leite e derivados. Então assim, faça um teste terapêutico de eliminar, gente, eliminar. Zere. Eu convido vocês a fazer esse experimento. Zerem leite da vida. Vocês vão ver benefícios em curto tempo, principalmente se você já tem alguma doencinha, mais ainda. E se você não tem e quer não tê-las, como eu, por exemplo, gente, eu não tenho alergia a nada. Não tenho alergia, não tenho nenhuma doença. Tá tudo certo, tenho histórico familiar péssimo. E respeito esse histórico, e por isso eu me cuido tanto, eu não fico esperando a doença chegar. Então a gente precisa ser proativo em busca da saúde, tá bom? A gente tem que buscar constantemente, diariamente, tá com esse radarzinho ligado o tempo todo, senão a gente acaba adoecendo e depois entra numa bola de neve sem fim de doença. Doença gera doença, doença puxa doença, saúde puxa saúde. Se vocês estão num ciclo de adoecimento, onde vocês já usam algumas medicações, pelo menos para 2 doenças diferentes, você já está numa roda de adoecimento. Se você não para agora para resolver essas duas não é usar o remedinho mais potente dessa doença, por favor, é rever o que você está fazendo de errado ainda, o que está faltando, mexer, ajustar, né? Pelo menos os 4 pilares da saúde. Volta para os pilares, sempre que tiver algum desajuste, volta para os pilares, faz o beabazinho mesmo, tá bom? Beabá da saúde, assim, rever sua alimentação, assim, se permita tirar alimentos que são sabidamente ruins para o corpo da gente, né? Se permita retirar esses alimentos que nos adoecem. Os depoimentos que eu tenho no consultório são incríveis, incríveis, no consultório, para os amigos que me pedem dicas e orientações e que vão testando e vão sentindo o quanto faz diferença para a vida, para a saúde, que a gente precisa andar para a vida e não se arrastar nela. As pessoas estão se arrastando, estão sobrevivendo. Eu não quero só que vocês sobrevivam, quero que vocês tenham essa possibilidade de enxergar a vida como mais beleza, com tantas coisas que ela tem a nos oferecer. E os olhos são essa possibilidade desse sentido da visão, que é o sentido que mais nos conecta com o mundo. Então, assim, cuidar dos olhos, cuidar da visão, faz a gente ter uma vida muito mais plena. E lembrar, o olho faz parte desse corpo. Se eu tenho um corpo doente, mesmo que seus olhos hoje estejam sem absolutamente nenhuma doença, eles estão naturalmente em risco, eles estão em perigo. Então, se você valoriza a sua visão, se você pretende continuar enxergando até o resto da sua vida, você precisa começar a rever seus hábitos e suas escolhas agora. Se você já tem alguma doença oftalmológica, seja glaucoma, seja pterígio, seja retinopatia hipertensiva, hipertensia diabética, degeneração macular, uveíte, o que quer, grau, né? Graus mais altos, miopia, hipermetropia, reveja agora o que você pode mudar, ajustar e melhorar com relação à sua saúde. E siga persistente. Então, se a gente começa a adquirir bons hábitos e a gente consistentemente vai seguindo nesses hábitos e se aprimorando e melhorando, a gente vai ter frutos bons lá na frente. Agora, se eu persisto em hábitos ruins, eu também vou colher frutos que provavelmente não são os frutos que você está querendo colher lá adiante, tá bom? Um excelente sábado, inspirado. Não é porque final de semana que precisa botar os 2 pés na jaca. Então, a gente pode se permitir algumas coisas com leveza, mas dá sim para fazer boas escolhas na nossa vida, de segunda a domingo, tá bom? Não é porque chegou o final de semana que eu posso tudo. Não. Faça boas escolhas, reveja suas escolhas, e a gente precisa rever essas escolhas diariamente. Não precisa de rigidez, mas a gente precisa de consciência de escolhas.